Oi, Kekede. Olá a todos, vão entrando, entrando. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem, Kekede? Olá, meninas. Olá a todos. Thay. Olha lá, várias pessoas. Oi, Teu. Jéssica. Nosso convidado já entrou, Mai. Ótimo, valeu, Teu. E Kekede também, vi ali que você falou. Eu vou chamar nosso convidado agora. Deixa eu ver se foi aqui. Ah, não. Agora. Bem-vindo todos. Emily, Oh, ótimo. Bem-vindo, bem-vindo todos aqui no tá, nosso Instagram. Tá me tira uma cortando? dúvida. Ah, ah. Tá cortando para mim. Eu não sei se é a minha ou a sua internet. Se for a minha, eu mudo e coloco na internet do Pra, celular. pra mim não tá cortando, não. Deixa eu perguntar à galera. Gente, tá cortando pra vocês a minha fala ou a de Léo? Por aqui tá tranquilo. Eu tô conseguindo te ver, a imagem tá boa. E eu tô conseguindo, consegui te ouvir bem Maravilha, também. maravilha. Joia, se você também observar qualquer coisa, me avise, porque também minha internet de vez em quando, que aqui tá chovendo, ela fica meio instável. Muito Ah, bom. joia, melhorou. Pronto. Gente, bem-vindos. Boa noite a todas. Meu nome é Emily Rocha, sou fonoaudióloga também, especialista em voz, mestre em saúde, ambiente e trabalho, docente da UNEB. Sou coordenadora e orientadora dos meninos da Liga da Voz da Bahia. Né? A gente está fazendo essa live hoje. Convidamos o Dr. Leonardo Lopes, que é fonoaudiólogo, especialista em voz também, mestre e doutor em linguística, pós-doutor em distúrbios da comunicação humana, é professor titular do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba e membro da Sociedade Brasileira. Na realidade, é o presidente da Sociedade Brasileira, né? Maravilhoso presidente. Com muito orgulho, né? Feliz de você ser o presidente dessa da sociedade. Muito maravilhoso isso. E, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por toda a disponibilidade, porque eu sei que sua vida é uma loucura em termos de participar de lives da sociedade, da própria faculdade, enfim, pesquisas. Então, muito obrigada pela disponibilidade, Léo. Olha, eu que agradeço o convite da Liga, aqui representado pela querida Emily, uma colega que a vida me deu de presente nos últimos anos. A gente tem um elo, uma coisa que nos põe em comum, que é a análise acústica da voz, né? E a paixão pela análise acústica. Mas a Emily foi tão organizada com essa live que essa live está agendada há muito mais de um mês, né? Ela programou comigo com muita antecedência. Então, todas as coisas da Emily, assim, ela programa comigo assim com muita antecedência, ela é super organizada. E para mim é um prazer estar com esses colegas da Bahia, com os colegas e alunos também da Liga da Voz, que fazem um trabalho maravilhoso, até nas campanhas da Voz também a gente vê ressoar aí os trabalhos de vocês.
pelo Brasil inteiro e já vi que tem vários colegas queridos também que estão aí Sim. acompanhando essa live. Para mim é um grande prazer compartilhar e falar de uma das minhas paixões, que é a análise acústica. Verdade, é realmente algo comum, incomum da gente, né? A questão da paixão pela voz e análise acústica. Eu também sou apaixonada por questões, né, relacionadas à análise acústica. E eu sempre gostei muito de dar aula em acústica, de aprender cada vez mais, né, sobre acústica. Por isso que eu te chamei aqui, né? Então, Léo, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa análise acústica, sobre todos esses processos, e a gente vai começar falando da questão da avaliação perceptiva auditiva versus acústica. Né? Muita gente, todas as vezes que eu dou curso, eu faço questão de frisar que a gente tem uma avaliação que é soberana, que a acústica ajuda muito, é maravilhoso, ajuda muito, mas a gente tem que, né, sempre ter isso em mente. Olha, Emily, eu começo até as minhas aulas ou cursos sobre análise acústica quando eu coloco no slide assim, por que estudar análise acústica? E eu concluo esse slide dizendo que eu estudo análise acústica para ouvir melhor. Então, a análise acústica, ela faz parte de uma avaliação instrumental e ela certamente, como você falou, a análise perceptiva auditiva ela é soberana, porque é o nosso cérebro e é o nosso julgamento social também da qualidade vocal, do quanto aquela voz, aquele som, ele socialmente ele é mais ou menos aceito, porque é o meu cérebro de humano que faz esse julgamento. Quando a gente se instrumentaliza, né, e estuda análise acústica e vai comparando com medidas, vai associando o que a gente ouve com o que a gente vê, por exemplo, numa espectrografia, nós começamos a ouvir melhor. E eu tenho várias experiências como essas, quando a gente ensina o aluno, né, a minha colega, a doutora Analice Almeida, ela que dá aqui na Universidade Federal, ela que faz a parte de treinamento perceptivo auditivo. E quando ela conclui, eu começo a falar de análise acústica. E sabe o que é que mais me impressiona? É que no final do meu módulo de acústica, os alunos estão dizendo assim, professor, eu estou ouvindo melhor rugosidade, eu estou ouvindo melhor os graus de desvio vocal, estou ouvindo melhor soprosidade. E para mim esse é um dos principais papéis da acústica, principalmente para quem está começando, né, na carreira, está tendo contato com vozes, tanto vozes profissionais quanto vozes desviadas. A acústica, ela vai ajudar você a fixar alguns padrões auditivos que você às vezes tem dúvida, o parâmetro acústico ajuda você a confirmar auditivamente. Então, essas duas coisas sempre estarão associadas. Mas se você tiver que optar só por uma, né, Emily, tem uma que é soberana, que é a nossa avaliação perceptual, que embora tenha vários fatores subjetivos, precisa de treino, precisa desenvolver enquanto habilidade, mas depois que você desenvolve, essa é a nossa principal habilidade enquanto fonoaudiólogo. Com certeza. Eu sempre também falo isso, Léo. E eu faço também um paralelo com relação aos nossos exercícios, né? E os recursos vocais que a gente pode utilizar. A gente sabe que a fonoterapia é o mais importante. Então, os recursos que a gente utiliza mais, né, a instrumentação que a gente utiliza mais é para acrescentar, da mesma forma, a análise acústica. Mas que é importante também, é bom, como você falou, justamente a gente treina muito o ouvido, muito ouvido. E a gente percebe determinadas coisas quando a gente vê o gráfico, né, e a gente compara com a nossa avaliação perceptiva auditiva, né? Então tem sempre esse paralelo que é importante a gente traçar. E aí, quando é que a gente pode utilizar essa análise acústica? Que a gente está falando aqui de avaliação, mas a gente sabe também que a gente pode utilizar também, né, durante a fonoterapia. Não é verdade, Léo? Se eu pensar assim, em todas as frentes em que eu utilizo a acústica na minha prática, então, eu utilizo a acústica para fazer a avaliação vocal, eu utilizo a acústica para fazer monitoramento vocal do paciente pré e pós-exercício, antes e depois do tratamento, pré e pós-operatório. E, para mim, essa aplicação de monitoramento é uma das primordiais na área de acústica. Por quê? Às vezes, e até a nossa reta intenção, né? Quando você faz um exercício, você quer que o paciente melhore, que a qualidade vocal mude, mas nem sempre, às vezes um paciente, por exemplo, que é cantor e que já tem uma qualidade vocal muito boa e que você faz o exercício e a melhora é muito discreta em parâmetros específicos de ressonância ou de fonte,
A análise acústica me ajuda a ver esse detalhe e a monitorar uma coisa que é o grande calo do especialista em voz, que é a dosagem. Quanto que a gente deve fazer o exercício? A gente não sabe. Então, o que que eu falo para os alunos? Ó, põe na espectrografia, faz 5 repetições, faz uma gravação, 5 repetições, uma gravação, 5 repetições e observa em que momento, por exemplo, o som começou a mudar e a espectrografia começou a mudar. Então, geralmente eu deixo aberto a espectrografia e o paciente vai executando o exercício e eu vou monitorando. Para mim, esse é o principal efeito, esse é o principal uso da análise acústica na clínica, é você monitorar o efeito daquilo que você faz. E documentar, obviamente. Você tem um pré e pós, você consegue educar, né, Emily, o paciente, que você explica para ele o que são os harmônicos, o que é energia, onde é que tem ruído que tem que virar energia. E o paciente começa a te pedir, a dizer assim, ah, doutor, você pode mostrar o meu gráfico? Eu quero ver aqui o meu gráfico se eu melhorei. Então isso eles chamam de gráfico, né? Eles não chamam espectrograma, eles chamam gráfico. Quero ver É o um meu nome gráfico aqui, difícil. o que melhorou. Mostra aí aquele gráfico, aquele desenho bonito, é assim que eles falam. Agora, tem um ponto que a gente não pode esquecer também, que não é só... Você precisa saber ler a análise acústica. E aí está a subjetividade, né? Ah, eu tenho um computador, um baita microfone, um programa muito bom, ou um programa gratuito para arte, e eu fico extraindo um monte de medidas e eu não sei como interpretar aquilo ali. Eu só tenho aquelas medidas, mas eu não consigo interpretar, eu não sei os riscos de viés, eu não sei correlacionar isso à audição, à fisiologia, a correlação e as associações que a gente faz de cada parâmetro acústico com as predições que podem estar acontecendo na laringe. Então, esse aprendizado, ele é diário. Por isso que você não pode separar as coisas. A acústica, ela jamais vai ser soberana, mas ela é o grande elo de ligação entre a fisiologia e a percepção. E eu vou repetir isso várias vezes nessa live. Quando eu entendo mais de acústica, cada vez que eu estudo mais o sinal, eu escuto melhor. Cada vez que eu entendo mais o sinal de uma voz disfônica, de uma voz de um paciente com diferentes tipos de condição laríngea, eu vou entendendo melhor a fisiologia, como é que aquela fisiologia se manifesta no som. E aí eu consigo ser um clínico melhor. Mas a ferramenta em si, ela não vai trazer muita novidade. O que vai trazer novidade é a capacitação do avaliador em usar aqueles dados. Exatamente. É por isso que eu não gosto desse nome, a avaliação objetiva da voz. Né? Durante muito tempo a fonoaudiologia falou sobre como a gente denominou a acústica, né, de avaliação objetiva da voz. Não é uma avaliação objetiva. As pessoas pensam, porque a gente extrai medidas, né, tem números, é algo mais objetivo. Mas a gente tem que interpretar. Tem um espectrograma que a gente precisa interpretar, o traçado da onda que a gente precisa interpretar. E justamente, como você falou, à medida que a gente vai utilizando a acústica, a gente vai fazendo um paralelo com as diversas vozes. A gente já espera, olha, o traçado de uma voz rouca soprosa, e aí associa com relação a determinadas patologias, como é que a gente espera também uma voz mais tensa, também já associa com determinadas, né, síndrome de tensão musculoesquelética. Então, realmente, a gente precisa ter em mente que não é objetiva, né? Na realidade, é uma análise extremamente importante que tem uma subjetividade por trás dela. Não é verdade, Léo? Eu considero que a palavra mais adequada hoje seria a avaliação instrumental. Eu uso alguma instrumentação, que é o computador, o microfone e o software, né, de análise acústica, assim como a aerodinâmica é uma avaliação instrumental. Então, é uma avaliação instrumental, que, diga-se de passagem, é fundamental que o fonoaudiólogo que atua em voz use esse tipo de avaliação. Então, a análise acústica, ok, ela é complementar, mas significa que eu não devo utilizar lá? Não, eu não faço acústica. E eu digo para você, a partir do momento que você fizer, você vai ouvir melhor. Mas entenda isso como uma avaliação que é instrumental. Não objetiva, mas onde eu tenho parâmetros, eu consigo documentar aqueles parâmetros até para monitorar a evolução do meu paciente. Então, a vida inteira eu trabalhei muito com caso pré e pós-operatório de lesão benigna de laringe, onde você tem um refinamento, você precisa avaliar se o resultado da cirurgia foi bom,
se o paciente Boa. está evoluindo e fazendo as predições e o momento certo para você reencaminhar esse paciente. Então, eu uso muito a acústica até nesse sentido, por isso que eu chamo de avaliação instrumental. Eu tenho dados, eu tenho informações registradas e eu uso, inclusive, essas informações para me comunicar com os médicos que trabalham com os pacientes que são atendidos no nosso ambulatório, pelos pacientes que são atendidos na nossa clínica. Então, é uma Uhum. avaliação instrumental. Objetiva não, né? Porque se eu gravar sem perceber condições ambientais, se eu gravar tarefa inadequada, aquela interpretação ela vai ser completamente equivocada. Equivocado. Isso, exatamente, Léo. Com certeza. E aí, quando você falou justamente essa questão de você documentar, e outra coisa, a questão da própria percepção do paciente. Então, tem para pacientes que têm uma dificuldade muito grande, né, da percepção auditiva, de ver melhora. E quando eles veem também aqueles gráficos, até a questão mesmo dos próprios valores, modificação de valores, para eles é melhor entender. E os próprios médicos, que os médicos, eles não têm também ouvido treinado, poucos têm, lógico, tem alguns laringologistas que realmente, inclusive, fazem, né, a avaliação perceptiva auditiva com seus residentes, mas não tem o mesmo treinamento da gente. Então, a acústica ajuda também a essa equipe, né, de médicos que trabalha com a gente, pré e pós-cirúrgico também, da mesma forma, eles entenderem, olha, realmente, isso é importante para a gente, né, é importante para a nossa classe. Né? Lógico que a gente já passou da fase de dizer a fonoterapia funciona, porque realmente ele sabe que funciona e que é importante, extremamente importante. Mas isso daí já é mais um instrumento, né? Um subsídio para a gente ainda, né, digamos assim, olha aqui, ó, tá vendo? Que a gente vê realmente uma evolução. Então, isso é maravilhoso, definitivamente. Falando em instrumentos, agora a gente vai falar sobre instrumentação. Né? Porque muita gente pensa assim, vou gravar com o meu celular e depois a gente joga no computador e a gente analisa. E não é bem assim. Não é verdade, Léo? Olha, o mais importante, até para a gente considerar esse momento especial que a gente vive de pandemia, de teleatendimento, o mais importante é você ter padrão. E você pensar que você sempre vai comparar o paciente, em termos de medida acústica, dele com ele mesmo. Esse é um uso, vamos pensar no uso clínico, eu estou falando de pesquisa ainda. Para Uhum. pesquisa, eu preciso ter no mesmo ambulatório, no mesmo laboratório, condições controladas, microfone, etc. Mas vamos pensar, vou dar um exemplo de uma condição atual. Você está atendendo o paciente e você quer fazer, você quer ter uma informação acústica dele nesse momento. Você tem como? Você consegue usar isso aí? Consegue, mas aquilo só é válido para você comparar ele com ele mesmo. E aí, falando em instrumental, eu já sei que eu não vou extrair medidas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma espectrografia, eu vou comparar o paciente na mesma tarefa pré e pós. Então, se ele me manda um áudio, por exemplo, pelo celular, eu vou comparar esse áudio do celular dele com ele mesmo. Eu não posso comparar Isso. o dado dele com o do outro paciente que tem um outro aparelho, que gravou em outro ambiente. Então, essa é uma situação. Isso pode ser usado para pesquisa? Não. Essa é a melhor documentação? Não. Mas eu posso usar clinicamente hoje? Posso. Só jogar no celular e extrair medida tem problema? Tem. Porque a depender do celular eu corto algumas frequências, eu capto alguns ruídos ambientais e o computador ele não vai saber separar o que é ruído da fonte glótica e o que é ruído do ambiente, Do se esses ambiente. ruídos estiverem na mesma faixa de frequência. Então, eu vou dar um spoiler aqui já, né? Já está registrada a patente, agora eu posso dar o spoiler. Tem um aluno, Vinícius Costa, que faz mestrado comigo aqui na Fono. Ele acabou de patentear um app para a tecnologia Android e iOS, que o paciente ele abre, ele tem um medidor de pressão sonora, ele vê quanto está de ruído no ambiente, ele dá um ok para o paciente, diz, olha, pode gravar. E ele monitora a intensidade que o paciente está gravando, e aí Uhum. esse áudio já vai direto para as nuvens para o terapeuta. Porque na pandemia ele tinha que pensar no projeto dele, e aí ele pensou nesse projeto super criativo de um Sensacional. app que dissesse, olha, tem condições ambientais ou não para ser feita uma gravação. Então, isso é importante. Eu posso fazer? Posso, mas eu só vou comparar ele com ele mesmo. E o que é que eu vou usar? Traçado espectrográfico. O paciente me manda, eu baixo em formato Wave no meu computador, eu não vou extrair medida acústica e eu não vou comparar com dados normativos. Por exemplo, o jitter
é 0,65%, o jitter percentual. Eu não vou pegar esse valor e comparar e dizer, o jitter dele está 2, tanto, está alterado. Não, porque eu sei que no meio do caminho o sinal ele foi distorcido de algum modo. Então, eu tenho que ter certos cuidados quando eu faço análise acústica para fazer uma avaliação que seja real. E também falando de instrumentação, né, eu tenho milhares. A gente fez o ano passado uma apresentação onde a gente fez um levantamento dos modelos de análise acústica que existem. Para vocês terem ideia, existem 15 modelos de análise acústica e dentro de cada um desses 15 eu tenho centenas de medidas. Centenas de medidas. Então, não é qualquer medida, eu tenho que saber o que usar e para que usar. Eu faço muito esse tipo de atividade. Eu pego um mesmo paciente, eu extraio um monte de medidas e eu começo a pedir para os alunos escutarem assim, veja o que é que vale a pena, veja o que é que faz sentido. A acústica, ela tem que ser relacionada com a laringe e com a perceptiva auditiva. Então, algumas medidas podem não fazer sentido em alguns casos. Então, por exemplo, se eu tenho casos com desvio vocal leve a moderado, mas principalmente o leve, eu posso usar tranquilamente as medidas de jitter, de shimmer, que são medidas disponibilizadas em softwares como Praat, Voxmetria, que são esses softwares que pagos ou gratuitos que são disponíveis aqui na realidade brasileira. Agora, se eu tenho um sinal muito desviado, é interessante que eu use ou a proporção harmônico-ruído ou o GNE, a proporção harmônico-ruído que eu tenho no Praat ou o GNE que eu tenho disponível no Voxmetria. Ou, se esse sinal é muito desviado, espectrografia sempre. Um bom treino espectrográfico não substitui. Eu sou apaixonado por espectrografia. Espectrografia também, me dá uma lupa. Ela me dá uma lupa. Assim, eu consigo identificar. E eu vi que alguém até perguntou de disfonia por tensão muscular. E a gente tem alguns estudos. Eu sempre cito os alunos. Eu gosto muito de dar o crédito aos alunos, né, que eles se empenham tanto a desenvolver suas pesquisas, seus projetos. Eu tenho um aluno, que é o Alan, ele é fonoaudiólogo, ele fez o mestrado, ele fez a iniciação científica comigo, publicou, agora vai sair no Journal of Voice, sai qualquer dia, já está aceito. A penúltima etapa de um protocolo de análise espectrográfica, de um roteiro. Então, nesse roteiro, a gente identifica coisas específicas, tipo, existe uma série de características que são indícios, são preditores de que a tensão é no nível glótico. Assim como existem algumas características que me dão indícios de que a constrição é na supraglote. Por exemplo, você tem um traçado espectrográfico e você vê que as linhas estão bem fracas e em torno de 1,5 a 3 kHz tem uma região toda tremida e com mais brilho. Assim, a grande probabilidade é de que eu tenha uma constrição na orofaringe. Então, eu estou dando um exemplo para dizer que a espectrografia ela me dá indícios. E aí, o que, que a gente faz com o paciente? A acústica tem que levar uma decisão clínica. E a decisão clínica é, opa, eu tenho uma constrição na orofaringe, o que, que eu vou fazer? Vou fazer um bocejo. Fazer bocejo, suspiro. Avalie o pré e pós e vê como aquela linha que estava naquele intervalo brilhando, ela vai ficando mais clara. Então, para mim, nada, se eu pensar dentro de acústica, nada substitui a espectrografia. As medidas ajudam muito, é número, eu consigo mostrar que mudou, fazer relação com a percepção, mas um bom treino em análise espectrográfica permite você avaliar de uma voz de alta performance a uma voz de um paciente laringectomizado total com voz esofágica. Então, a possibilidade é muito grande nesse sentido. Concordo plenamente com você. Concordo. É uma das... Eu sempre falei, depois que eu fiz a minha especialização não, o curso de TITS, né, lá fora, né, que ele utiliza muito a acústica, e na realidade, eu já saí daqui do Brasil apaixonada, né, porque desde de estudante, né, eu fui fazer supervisão com o Zuleika Camargo, e disse, poxa, eu preciso aprender mais. E aí, quando eu cheguei lá, aprendi mais ainda. Né? E aí, uma das coisas foi justamente isso, a questão da importância da interpretação do espectrograma, né? Que é um dos principais achados, né? Uma das principais interpretações que a gente tem que dar. Então, eu concordo plenamente com você. Né? E aí, a gente falou justamente da questão da clínica,
né, falou de que na clínica, lógico, a gente não precisa de muita instrumentação, né, e conforme você falou, na pandemia a gente tem que se virar como pode, a gente solicita realmente áudios, e tem algumas pessoas até perguntando qual é o nome do aplicativo, quando é que vai estar disponível, para depois eu passar para a outra partezinha. Não, o aplicativo não está disponível ainda, ele já está patenteado, ele deve sair em breve, Sim. chama Monit Voice, que é monitor de voz, né? Uhum. Pronto, Já gente. já vocês Então, estão sabendo aí do aplicativo. exatamente. Já já a Léo fala, ou melhor, em breve vai falar quando é que vai estar disponível para a gente. E aí, quando a gente fala agora de pesquisa, instrumentação, como é, digamos assim, como é que a gente diz assim, esse daqui é o mínimo que a gente tem que ter para a pesquisa, para a gente extrair essas medidas. Olha, se for para pesquisa, primeiro, eu tenho que ter a mesma condição instrumental e a mesma condição ambiental. Em que sentido? Uhum. Eu tenho que ter um ambiente controlado em termos de ruído. Então, aqui na universidade, a gente tem uma cabine, e o paciente ele grava dentro dessa cabine. Eu tenho que ter todo um instrumental. Por exemplo, nem sempre você consegue dar um ganho suficiente no microfone. Então, a gente tem uma interface de áudio ah, da Behringer, mas pode ser de qualquer outra marca, onde eu consigo controlar o volume do microfone. Eu preciso ter um bom software de captura. Eu posso usar o Praat? Pode. Gente, o mundo inteiro usa o Praat. As pessoas usam o Praat no mundo inteiro. Ele é confiável? Sim. Mas eu posso usar o Audacity, eu posso usar qualquer Uhum. software que seja bom de captura. O que eu tenho que pensar na hora da captura para pesquisa é na minha taxa de amostragem, né? E a taxa de amostragem ela é importante não só para o tipo de medida acústica que eu vou extrair, mas para a qualidade do áudio que eu gravo, né? Essa experiência também é interessante. No software, geralmente você tem uma possibilidade de gravar de 11.100 a 11.050 até 22.100 ou E sim. 44.100 Hz. Então, é mais ou menos, para vocês terem ideia, um CD, quando você compra o CD, não o piratão, tá? O CD original, ele é gravado Original. em 48.000 Hz. O original, ele é em 48, por isso você ouve o violino, você ouve os sons mais agudos, você ouve bem o som do chimbal, você ouve todos os vocais. Agora, se você compra o piratão, o que ele faz para caber o CD ali dentro? Ele põe uma taxa de amostragem super baixa, 11 mil e pouco, 20 mil. Tenha certeza que você escutou vários instrumentos, você não escutou. Não Vários mesmo. detalhes da música você não escutou. Então, quando você grava em 44.000, embora gaste mais memória do seu computador, você escuta o som com a melhor qualidade e você consegue ter informações acústicas até 22.000. Isso é importante para voz? Não necessariamente. A não ser que eu trabalhe com cantores líricos que chegam para voz, não necessariamente. Esse é um ponto. Então, uma taxa de amostragem é importante para você ter uma boa qualidade do seu sinal. Ter um bom microfone. Então, para a clínica precisa ser um microfone profissional caríssimo? Não. O ideal é que você tenha um microfone que seja headset para controlar essa distância da boca e, de preferência, que ele tenha uma entrada USB, porque a entrada USB ela é muito mais estável do que aquele plug bananinha que a gente chama que ele quebra com facilidade, fica com chiado. Então, ter esses cuidados na gravação. Ter um bom microfone. Qual o microfone que eu adoro? Os microfones da Logitech, eles são acessíveis, eles têm entrada USB e você consegue comprar esse microfone por 100, 120 reais. O da Microsoft também é um pouquinho mais caro com entrada USB, mas você consegue uma qualidade de som muito boa para fazer análise acústica. Então, ter noção de que você tem um ambiente com um ruído que seja inferior a 50 dB para fazer Uhum. pesquisa, ter um bom sistema de captura, um software e ter um microfone que permita fazer tudo isso. E, obviamente, que para mim é o mais importante, Emily, controlar a intensidade vocal do paciente na gravação. Esse é o meu mantra hoje dentro da área de avaliação clínica da voz. Por que que esse é o meu mantra? Porque o que a gente tem de viés, e aí eu não sei se a Marília Sampaio está participando hoje, a Marília fez uma pesquisa de pós-doc belíssima com CPP e CPPS, estudando a influência da prosódia sobre essas medidas. Belíssima a pesquisa da Marília.
E a Sim. gente tem uma linha de pesquisa também com intensidade. O que a gente sabe? Qualquer exercício que a gente faz com o paciente, a primeira manifestação do exercício é aumento de intensidade, é projeção. Gente, em Uhum. qualquer caso que você faz, de uma paralisia a um paciente que você faz aquecimento focal, primeira coisa que você percebe é que ele projeta. Projetar significa que ele aumentou o nível de pressão sonora. Se ele aumenta o nível de pressão sonora, todos os parâmetros acústicos melhoram. Melhora. Isso significa que a fonte glótica melhorou? Não necessariamente. Ele pode ter colocado mais fluxo de ar, mais pressão subglótica, mais adução glótica. A gente não sabe a que custas ele fez isso. Então, para mim, hoje, o principal segredo de uma boa coleta, de uma boa avaliação vocal e acústica, é você ter qualquer equipamento que meça a intensidade do seu paciente. E você grave o paciente sempre na mesma intensidade. Se você não quer gravar fraco, confortável e forte, que você grave na mesma intensidade. Então, se ele gravou um pré em 75 dB, nível de pressão sonora, Leonardo, como é que eu baixo isso? Põe no app aí, decibelímetro, medidor de pressão sonora, Sound Meter Level, você vai ter um monte de app. Isso aí, abrindo um parênteses, não para pesquisa, mas para clínica mesmo. Uhum. Monitora, ele vai ter que gravar o pós na mesma intensidade. É aí que você vai saber que ele melhorou. Porque se Uhum. ele faz uma segunda vogal, ou fala, ou voz cantada mais projetada, é óbvio, todos os parâmetros acústicos e auditivos vão melhorar. Mas se você grava na mesma intensidade e não tem uma melhora significativa, aí sim você vai ter noção do efeito do seu exercício. Então, isso para nós faz total diferença. Hoje, como nós gravamos aqui no laboratório? A gente grava a fala e a vogal abaixo de 70 dBs, então geralmente fica de 55 a 68 dBs. Nós gravamos entre 70 e 80 dBs, que é o que a gente chama de intensidade habitual, e nós gravamos acima de 80 dBs, que é a intensidade forte. Fomos nós que inventamos isso? Não, isso é preconizado na literatura. E Uhum. essas variações me dão uma noção da extração das medidas e do comportamento da laringe e do comportamento da dinâmica vocal, também representados nas medidas acústicas. Então, a cereja do bolo é controle a intensidade do seu Intensidade. paciente. Isso, exatamente. Ou seja, para pesquisa, a gente tem que ter um decibelímetro, né, para que a gente tenha esse controle de intensidade, importantíssimo. Né? E como você falou, a gente tem alguns aplicativos nos celulares que medem, mas não têm a mesma precisão, e muitas vezes eles medem a partir de 50 dBs ou 55 dBs e não é a mesma coisa. Né? Então a gente tem. E o decibelímetro também nem é tão caro. Né? A gente pode encontrar decibelímetros bons, Não, né, que a Mercado Livre, enfim, outros sistemas de venda com um valor razoável, cento e poucos reais, na verdade, com uma boa precisão. hoje, para vocês terem ideia, como a gente valoriza tanto a questão da intensidade, lembrando, intensidade também é um parâmetro acústico, tá? Uhum. Que os exames dos pacientes que participam das nossas pesquisas, o exame laringoscópio, a videoestroboscopia é feita com o decibelímetro. Então, o nosso paciente é muito colaborativo, porque fica o decibelímetro e a gente vai controlando a intensidade. Então, em todo exame videoestroboscópico do nosso paciente, além do registro da frequência fundamental, a gente tem um registro também em que intensidade o paciente fez aquela gravação. E como fez diferença para nós quando a gente fala assim, olha, está muito fraco, aumenta um pouquinho a intensidade. Porque nem o fraco, nem o forte representa o default da laringe, né? O padrão da laringe mais próximo do Padrão habitual. normal. São comportamentos Uhum. diferentes em lesões diferentes. Então, isso fez uma diferença total no nosso olhar sobre a avaliação vocal, que é considerar o parâmetro acústico da intensidade. Com certeza. Então, falando agora de parâmetros acústicos. Quando a gente fala dos tipos de sinal, por exemplo, sinal tipo 1 e tipo 2, né? Na pesquisa, por exemplo, quais são os parâmetros que a gente pode tirar, quais são os mais importantes? Fala aí para todos que estão nos assistindo.
Muito bom. A Emily é super modesta, né? Ela fala muito discretamente, mas assim, ela é uma vocologista, gente, formada pelo TITSE, tá? Nos Estados Unidos. Então, baita de uma formação intensiva lá de 3 meses nos Estados Unidos, de imersão mesmo em acústica, em biomecânica, vocal. Então, ela é super modesta em falar nisso aí. Mas aí eu vou e falo, tá? Porque eu acho que isso é sempre importante. Quando ela fala de sinal tipo um, Você é o tipo 2, nosso que foi o convidado. TITSE, né, que trouxe. Foi o TITSE que trouxe isso para a área de voz. Então, o que é que o TITSE coloca? Que eu tenho o que é um sinal tipo 1? É um sinal que tem muita regularidade. O sinal tipo 2 é um sinal quase periódico, que é o sinal, por exemplo, daqueles pacientes que têm uma lesão, uma discreta lesão ou hiperfuncionamento, que tem um pouquinho de rugosidade e soprosidade. O que é o sinal tipo 3? Seriam os nossos desvios de grau moderado, por exemplo. E hoje, em 2010, já foi criado um novo tipo de sinal, que é o sinal tipo 4, que é o sinal que é só ar, das paralisias bilaterais, das ressecções de arcabouço laríngeo. Então, isso eu tenho que observar também. Por que que, às vezes, e todo mundo já passou por essa situação aqui, você tem um paciente que tem uma voz assim, e você foi tentar fazer o jitter, ou tentar fazer a própria fundamental e apareceram duas fundamentais. Por quê? Porque é o que a gente chama de diplofonia. O computador ele não consegue estimar uma regularidade, então todas as medidas que dependem da fundamental, como jitter e shimmer, todas as medidas de perturbação e as variações de jitter e shimmer, elas não podem ser consideradas, embora elas sejam mais acessíveis. O que a gente pode hoje usar dentro do que a gente tem disponível gratuitamente ou no mercado? O que eu aconselho é usar ou CPPS, ou CPP. Leonardo, o que é CPP? Septal Peak Prominence. Por que essa medida hoje é a principal medida recomendada no mundo? Porque ela não depende dessa estimativa. Então, eu posso ter um sinal super normal, posso ter um sinal super alterado, eu consigo trabalhar de modo confiável com essa medida. Que informação ela me dá? Ela me dá uma informação do quão regular é aquele sinal e do quanto a energia boa da voz ela está longe, ela está destacada em relação à energia ruim. Ela não é uma proporção, tá? Não é uma proporção harmônico-ruído que eu divido a energia do som pela energia do ruído. Ela é o quanto a energia do som está destacada. Ela se diferencia do ruído, ela não está misturada com o ruído. E ela é uma medida excelente para usar. Leonardo, é difícil fazer isso? Não. Como é que você pode treinar? Você vai lá na revista Codas, tem um artigo de um professor chamado Leonardo Lopes, do ano passado, em que ele colocou passo a passo como é que você extrai o CPPS, na verdade, no PRAAT. Então, é só treinar e no PRAAT gratuito dá para usar. Então, essa medida eu recomendo. Eu não consigo fazer aquele caminhozinho todo para tirar o CPPS. O algoritmo da proporção harmônico-ruído, ou HNR, que tem no PRAAT, ele é robusto para sinais mais alterados. Eu tenho vários algoritmos de proporção harmônico-ruído, especificamente o do PRAAT, ele é robusto para esse tipo de análise, então vocês podem usar também. Ou quem tem o Voxmetria pode usar o GNE, que é uma medida, embora ele esteja no pacote do Voxmetria, ele é uma medida que a gente considera não linear. Então, ele já é previsto para sinais mais desviados. Você pode usar também essa medida que está disponível. Ou, se não quer usar medida nenhuma, e a espectrografia vai dar conta. Mas 3 medidas importantes que eu gostaria de destacar aqui. CPP ou CPPS, num bloco só, o GNE e a proporção harmônico-ruído. Nem sempre a frequência fundamental consegue ser extraída e, consequentemente, as medidas de jitter e shimmer. Claro, eu queria fazer um parêntese aqui. Também no Voxmetria eu não tenho nenhum contrato com a CTS Informática, nem com a doutora Mara Belal para fazer divulgação aqui do Voxmetria, mas é porque é uma ferramenta paga que a gente tem no Brasil, a um preço acessível e com instrumental muito bom. Ele tem um diagrama de desvio fonatório, que originalmente ele foi feito pelos alemães e era diagrama de rouquidão. E o algoritmo de jitter e shimmer utilizado nesse diagrama,
ele também é diferente, ele permite analisar sinais com maior grau de desvio. Então, eu não consigo fazer o jitter e shimmer tradicional, mas eu posso usar o diagrama de desvio fonatório, ele é uma ferramenta super confiável para você monitorar o paciente pré e pós-exercício, pré e pós-intervenção cirúrgica, intervenção terapêutica. Então, são algumas ferramentas que eu indico que são bem robustas mesmo. Existem modelos mais avançados, com medidas multiparamétricas, ou seja, eu combino um monte de medida. Como a gente tem um AVQI, que a Marina Engler, de São Paulo, agora defendeu a tese dela, validando o AVQI para o português brasileiro. Ele combina 6 medidas. Ele combina jitter, 2 medidas de shimmer, ele combina PPS e ele combina 2 medidas espectrais. Spectral tilt e spectral slope, salvo engano. E ele gera um índice. Então, ele combina um monte de coisa. É maravilhoso? Dá para fazer no PRAT tranquilamente. E gera um gráfico bem bonitinho com valores, dá para mandar para o médico. Então, tem vários instrumentos. Se eu quero avaliar, só para dizer mais uma medida aqui que eu acho super importante. Se eu quero avaliar dinâmica laríngea, todas essas medidas que eu citei até agora, elas avaliam sinal vocal. Mas, algumas vezes, quando a gente trabalha com cantores, com pessoas que têm alta performance, ou com pessoas que não têm uma lesão e eu quero avaliar o quanto a dinâmica laríngea daquela pessoa é eficiente, tem um outro índice que também dá para ser extraído no PRAAT, chamado Dysphonia Severity Index, DSI. Por que ele é diferente? Ele não é extraído só de uma vogal e da fala. Ele é extraído, eu tenho que fazer uma vogal em tempo máximo de fonação, eu tenho que fazer depois uma vogal o mais fraco possível, na menor intensidade que eu consigo, e depois eu tenho que fazer uma contagem e tenho que fazer um glissando, segurando na nota mais aguda, que pode ser o falsete, por pelo menos 3 segundos. Esse índice pega todas essas medidas, ou seja, agudo, fraco, tempo máximo e variação na fala, e ele gera um índice maravilhoso do quão boa é a dinâmica laríngea daquele indivíduo. Quanto melhor a dinâmica laríngea, menos aquele indivíduo está em risco ou ele está evoluindo com a minha terapia. Entendem que são coisas diferentes? Uma coisa é eu dizer, a qualidade da voz melhorou e eu faço inferências acerca do que está acontecendo na laringe. Outra coisa, eu avaliar a dinâmica laríngea, fraco, forte, agudo, grave e variação na fala, e gerar um índice mais global de como a laringe está se comportando. Então, são medidas bem importantes. E se me permite, Emily, eu falo pelos cotovelos, né? Pode falar, Léo, chute. A gente está desenvolvendo aqui, eu recebi hoje, inclusive, a dissertação deles para fazer a correção final, 2 alunos queridos que são co-orientandos meus, eles fazem mestrado em engenharia elétrica, embora eles sejam engenheiros de automação, olha que legal, né? A interdisciplinaridade. Eles acabaram de validar a acelerometria. É um sensor que eu ponho no pescoço, um deles validou o acelerômetro, que é um sensor que eu coloco no pescoço e ele mede o deslocamento do tecido. É o mesmo sensor que a gente tem em aparelhos, em várias coisas desse tipo. E eu consigo colocar no paciente, o paciente fica falando, e eu capto todos os dados de funcionamento da laringe, de ativação glótica, e esses dados vão para as nuvens, e depois eu consigo extrair várias medidas desses dados e ter dados em tempo real do paciente. Ou seja, o paciente falando, o paciente dando aula, o paciente fazendo as suas reuniões, então são dados acústicos reais. E o outro aluno, ele validou um sensor piezoelétrico. O que é um sensor piezoelétrico? A diferença é que o acelerômetro ele precisa de alguma fonte de energia, de uma bateria, por exemplo. O sensor piezoelétrico não, ele é sustentável. Ele é bem fino, ele parece, vou fazer uma comparação aqui, aparentemente grosseira, mas ele parece uma hóstia. Ele parece uma partícula que se usa na igreja. E ele se deforma e a própria deformação dele já gera energia. Então, ele é sustentável. E ele também permite a extração dos dados.
A gente comparou, para vocês terem ideia, as medidas acústicas extraídas pelo microfone e no mesmo indivíduo, mesmo ambiente, a medida acústica extraída pelo acelerômetro e pelo sensor piezoelétrico. Eles foram tão confiáveis quanto a extração de medidas por microfone. Então, uma outra possibilidade que vai surgir é você fazer uma avaliação acústica real do paciente. Eu já venho discutindo isso aqui com a Emily. Eu falei, Emily, será que alguma hora, Emily, algum cantor seu que sobe no trio ou que faz essas maratonas de cantar 8 horas, 6 horas corridas, a gente não conseguiria, assim, bem discretamente, ou no ensaio, alguma coisa, colocar para a gente monitorar quando é que cai o rendimento vocal? Vocês já pensaram que isso seria um sonho de consumo? Assim, você tem um equipamento que em tempo real me diz assim, o nível de energia está caindo. Tá caindo. Eu tenho... E o que acontece? Leonardo, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos trabalhar com voltados. Então, imagina, se eu gravo uma vogal e extraio informação, imagina se eu gravo 16 horas por dia, 5 dias na semana. Eu tenho uma fotografia com muitos pixels daquela voz. Então, eu tenho uma representação da voz e aí fica fácil reconhecer padrões. Então, a acústica está caminhando para o Big Data, né? Para a inteligência artificial, para reconhecimento de padrões. Isso está ficando cada vez mais próximo do fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai precisar entender essa tecnologia toda, essa inteligência toda por trás? Não, vocês vão precisar usar a tecnologia. Deixa que pessoas como eu, como a Emily, como a minha colega querida Maria Eugênia Darre, que trabalha com isso lá no Paraná, a gente se dedica a essa questão de estudar a parte hard, porque a gente quer fazer pesquisa que seja útil para a clínica, né? Para a clínica. Que resolva nossos problemas na clínica. Então, eu acho que além dessas medidas que eu falei, o CPP, CPPS, proporção harmônico-ruído, GNE, o grande futuro vai ser você ter medidas reais do paciente. A Eugênia está aqui, nossa, que Olha, tá vendo? Você foi falar dela. Que responsabilidade. Minha musa da análise acústica aqui. Eugênia, beijo. A gente se encontra semana que vem. Tem uma mesa de acústica, né, Eugênia? Opa, é aberta? Avisa pra gente se for aberta, por favor. Não, essa não. Não, essa é fechada. Oh, poxa. Mas com certeza teremos mais e mais mesas e lives com relação a isso. Que maravilha. Léo, com certeza a gente vai ter que fazer, eu preciso fazer um merchan, então. No Congresso Brasileiro de Fono, a gente vai ter um mini curso sobre perceptiva auditiva e acústica comigo e com a Rosiane Yamazaki. Se eu der a informação errada aqui, eu estou em dúvida se é uma mesa, nós dois, ou se é um mini curso só para treinamento em análise acústica e análise perceptiva auditiva. Então, já se prepara aí. Olha, nós já passamos os 2.500 e estamos nas últimas 500 vagas do Congresso. Então, se você não fez, que show! Corre aí para fazer a sua inscrição no Congresso Brasileiro. Eu vi que a Bahia estava super bem representada. Tem que ter mais ainda da Bahia. Então, a Bahia estava empatado aqui com a minha Paraíba. Só que a Bahia é um país, né? A Bahia é um país, a Paraíba não, né? A Paraíba é meus alunos, eu coloquei todo mundo para ir. Eu digo, gente, tem que ir, a gente tem que ir. Vamos também, a gente mandou trabalho também. Esperamos que, né, seja aceito para a gente apresentar, seja por pôster ou apresentação, mas a gente vai estar lá. Realmente a grade está maravilhosa e eu acho que todo mundo tem que estar lá. E eu já me inscrevi. Com certeza. Eu vi aqui porque eu não tava olhando, né? Eu comecei a olhar agora, eu vi que a querida Silvia Ramos também já foi destaque em voz no Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que é do nosso Conselho Federal e uma das pessoas que assumiu as campanhas da voz, que trouxe para estreitar mais essa parceria com o Conselho Federal, essa colega maravilhosa, especialista em voz também. Com certeza, tem muita gente boa aqui assistindo a nossa live. Léo, com relação ao acelerômetro e Gente, como é que é o nome que você falou? O outro, o que? Sensor piezoelétrico. O sensor piezoelétrico. A gente vai fazer assim, a gente vai fazer
essa pesquisa no trio elétrico, eu te garanto que a gente vai fazer, né? E realmente a gente, é como você falou, a gente tem que colocar a mão na massa para a gente trazer resultados para a parte clínica, né? É importantíssimo a gente fazer, né? Isso daí. Outra coisa que a gente falou, né, com relação à parte de qualidade vocal, a gente falou também com relação à parte do comportamento laríngeo. E aí, para a gente finalizar essa parte e depois abrir para perguntas, já tem algumas perguntas também que a gente vai responder. E com relação aos formantes, como é que você acha, como é que você lida com essa parte de formantes? Muito bom, muito bom. Isso é bem interessante porque a gente tem uma sequência de pesquisa usando os formantes para investigar o quanto as medidas formânticas elas podem ajudar na caracterização de uma voz. Então, até várias dúvidas clínicas que a gente tinha. Vou citar uma pesquisa mais recente que está para sair, já saiu a primeira etapa dela, já está todas. A gente tem duas pesquisas já conformantes na CODAS. Uma que a gente compara as medidas de fonte de filtro em mulheres com nódulos e mulheres vocalmente saudáveis. E a gente tem uma outra que está na CODAS que a gente investigou quantas medidas formânticas elas mudam em função do quanto eu tenho de desvio vocal. Então, eu vou começar falando dessa última, que a gente viu que quanto mais a voz é desviada, mais mudanças eu tenho nas medidas formânticas, ou seja, mais eu implemento ajustes no trato vocal, quanto mais desviada é a minha voz. E olha que coisa interessante que a gente fez e como essas coisas se complementam. As medidas formânticas, elas são um retrato dos meus articuladores do trato vocal, ou seja, de como eu posiciono as minhas cavidades, a minha cavidade orofaríngea, a minha cavidade oral e a minha cavidade laringofaríngea, e eles são um retrato também da amplitude de movimentação desses articuladores, mandíbula, língua, palato e laringe. E a gente tinha uma hipótese que era assim, nós separamos 3 grupos de exercício. O primeiro grupo eram exercícios com foco na fonte glótica, vibração sonorizada de língua. Segundo grupo era exercício misturando fonte e filtro. Era tubo rígido, o canudinho, feito no ar. E o número 3 era um exercício só de filtro, que era sobre articulação. Era ler um texto sobre articulando. Nós tínhamos 2 grupos de mulheres. Mulheres com nódulos vocais e mulheres vocalmente saudáveis. E nós separamos, então ficaram 6 grupos, pareados de acordo com a técnica, e nós monitorávamos minuto a minuto o efeito nas medidas de fonte, JITER, SHIMER, GNS, PPS, etc., e em filtro. Então a gente gravava fala. Digo papa baixinho, digo pipa baixinho, digo pupa baixinho. A, I, U, o triângulo vocálico. E o que nós esperávamos? Nós esperávamos que exercício de fonte mudassem a fonte. Primeiro, que exercício de fonte e filtro mudassem as duas coisas juntas. E que exercício de filtro mudasse o filtro. E para nossa surpresa, o quanto é importante a gente estudar fonte e filtro junto, olha que conclusão bonita do estudo. A grande diferença não é o tipo de exercício, mas é a presença de uma lesão. As mulheres do grupo com nódulos, independente do tipo de exercício que elas faziam, elas primeiro mudavam as medidas de fonte glótica para depois mudar as medidas de filtro, independente do exercício que eu fazia. E as mulheres que eram vocalmente saudáveis, elas primeiro mudavam as medidas de filtro para depois fazer uma implementação na fonte. Então, olha como isso ajuda a entender o efeito do exercício e como fonte e filtro eles se combinam e eles podem ajudar a entender os ajustes que o paciente faz. Eu vi que a Marina Padovani subiu aí também, e é claro que eu não posso deixar de falar que no caso dos pacientes neurológicos, o primeiro e o segundo formante e a avaliação desses formantes em tarefas de fala, como frases veículo, por exemplo, digo papa baixinho, pipa baixinho e pupa baixinho, e a avaliação do A e U, ele me dá uma ideia da dinâmica dos articuladores e do quanto esses articuladores conseguem distinguir as vogais na fala e do quanto a inteligibilidade de fala pode estar sendo influenciada por isso. Na área de voz, nós ainda subestimamos muito as questões articulatórias e de fala. Nós precisamos olhar muito mais
para as questões de fala associadas à terapia vocal. Quem me conhece, conhece o meu trabalho desde a época que eu trabalhava em televisão. Às vezes, quando me pediam uma supervisão e via que eu conseguia atender um telejornalista sem fazer nenhum exercício básico de fonte, mas trabalhar diretamente na fala, porque a fala é o produto final, a expressividade é o produto final, a inteligibilidade é o produto final. E muitas vezes a gente está focado na fonte glótica. Então, medidas formânticas me ajudam a chamar a atenção de que as coisas se combinam e o filtro influencia na fonte e a fonte influencia no filtro. Sempre. Isso, ótimo. É importante a gente falar isso. Eu sempre gostei também muito de avaliar formante e eu observo que as pessoas meio que menosprezam a questão de formantes. Eu disse, poxa, vamos abordar um pouquinho também essa questão, porque a gente fica sempre naquelas medidas, não, as medidas de fonte, medida de fonte, medida de fonte e o filtro, né? Então é como você falou, um está interligado. Então, a partir do momento que você está melhorando a questão do filtro, com certeza também está melhorando a fonte, né? Então, eu concordo plenamente com você. Léo, a gente tem 5 minutos que a gente sabe que o Instagram vai derrubar a gente, tá? Então, a gente vai responder algumas perguntas. Antes de mais nada, algumas pessoas pediram, manda pra gente as pesquisas que Léo está falando. Então, eu vou pedir para Léo, já tenho algumas, e aí eu passo para o pessoal da Liga de Voz, e aí, consequentemente, da voz, né, a La Voz, eles vão passar para vocês. Não se preocupem. Chamem a gente no DM que a gente vai passar todos esses artigos. Léo me passa, eu passo para vocês as que eu não possuo, tá bom? O estudo mencionado sobre... aqui está perguntando aqui, ó, Léo. O estudo mencionado sobre fonte e filtro está publicado? A primeira etapa está publicada na Codas. A segunda etapa, que foi o minuto a minuto do exercício, ele está submetido, ele está aceito, mas não está publicado ainda. Está aceito já. Joia. Eu me lembro que Clarissa falou alguma coisa quando a gente estava comentando sobre a importância... não, foi no iniciozinho, quando a gente falou da questão do monitoramento, que é importante para a gente fazer monitoramento durante a terapia, e ela comentou também, ela fez um comentário, a questão da própria percepção do paciente também, a gente comentou. Aqui está perguntando, a Júlia, perguntando aqui, quais são as medidas mais utilizadas na fonoaudiologia forense? Olha, a fonoaudiologia forense, ela trabalha com comparação de locutor. Então, hoje, o que se valoriza é muito mais o perceptual, é o treino perceptual para confirmar. E lembrando que essa parte, eu tenho duas questões aí. Tem o vocal e tem uma questão linguística. Então, para reconhecimento de locutor, eu preciso usar as questões formânticas, mas não só. Eu tenho mais características de fala. Por exemplo, a depender de onde eu posiciono minha língua, eu vou ter uma estridência em uma frequência mais alta ou em uma frequência mais baixa. Isso me ajuda também a entender a dinâmica dos articuladores e se aquela cavidade, aquela estrutura de articuladores combina com aquele falante. Mas eu vou te dizer que hoje a tendência é a gente valorizar muito mais o auditivo nas medidas acústicas, no reconhecimento de locutor, do que as medidas acústicas. É um tema que a gente começou, até entrou agora num projeto internacional de treinamento de peritos. E o foco é auditivo. Quanto mais o perito for treinado auditivamente, melhor. Porque a acústica tem muito mais falhas, por incrível que pareça, na perícia, do que a análise perceptual. Então a gente tem que melhorar o treinamento. Mas basicamente vamos trabalhar com formantes, ok? Vamos trabalhar com características de fala e não com características de fonte propriamente dita. Ótimo. Gente, a gente está com 52 segundos. Se eu pudesse, a gente ficaria aqui a noite toda conversando. Mas eu gostaria muito de agradecer a você, Léo, por vir aqui conversar com a gente, tá? E a todos que participaram, né? Que tiraram o seu tempo para vir aqui conversar com a gente, né? Trocar ideias. Enfim, muito, muito, muito obrigada a todos também que participaram. Aí a gente tem 20 segundos, Léo, a palavra fica com você. Muito obrigado pela audiência, é um prazer falar de acústica, me convide mais vezes, esse tema é muito gostoso, para mim é uma diversão falar sobre isso. Obrigado, Emily, você é uma interlocutora maravilhosa. Beijo para todo mundo que me acompanhou até agora, a Guima, que eu vi que subiu aí, todos os outros colegas que estão aí
participando dessa live. Muito obrigado pela audiência. Vivi Barrichello.